Olá, tudo bem? Estamos de volta, vamos caminhando para mais um videozinho em que nós vamos abordar um pouco mais sobre as classes de palavras. Existem umas palavras que nós chamamos de palavras denotativas. São palavras invariáveis e que, embora em alguns aspectos ser invariável, por exemplo, assemelham-se a advérbios, não possuem, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, classificação especial. Podemos dizer que são os sem classe. Assim como temos sem terra, temos também os sem classe. Mas vamos entender melhor como é que essas coisas funcionam. Então vamos falar um pouco sobre a ideia que essas palavras transmitem e por meio de alguns exemplos. Comeu tudo e repetiu. Aí você coloca comeu tudo e ainda repetiu. Esse ainda é o que nós chamamos a ideia de adição. É uma palavra que a princípio pode ser retirada sem prejuízo nenhum. Então essa que é a questão das palavras denotativas. No geral, elas podem ser retiradas sem prejuízo nenhum de entendimento. Elas são apenas uma espécie de realce. Vamos ver outros casos. Foi daqui. Foi embora daqui. Esse embora da ideia de afastamento. Terminei a atividade. E aí nós acrescentamos, ainda bem que terminei a atividade. Vamos chegar lá, né, gente? Ainda vamos fazer direitinho, fazer uma festa quando isso terminar. Isso dá a ideia de afetividade, porque afinal você coloca uma coisa que está no seu coração. Terminei a atividade. Quase terminei a atividade. Esse quase dá a ideia de aproximação. Então é uma coisa que está chegando lá. A atividade pronta. Nós acrescentamos eis a atividade pronta, que é a coisa que eu amo de paixão, né? É uma coisa que infelizmente muitos de vocês não têm cumprido. Isso é o que chamamos de designação, que é apresentar. Esse eis é IS, dá essa ideia. Não descontou R$1. Não descontou sequer R$1. Esse sequer dá a ideia de exclusão. Vi uns seriados, por exemplo, La Casa de Papel, que está fazendo tanto sucesso. Esse, por exemplo, dá a ideia de explicação. Vou estudar português. Vou estudar também português. Esse também dá a ideia de inclusão. Estou estudando português. Estudando só português, da ideia de limitação. Então a gente também tem que tomar cuidado para não confundir com algumas palavras que já vimos anteriormente. Você fez essa atividade e aí você é que fez essa atividade. Esse é que dá a ideia de realce, porque você está indicando, dando uma ideia que foi você. Você está ressaltando isso, por isso que é a ideia de realce. Fiz tudo, ou melhor, quase tudo. É quando eu detecto lá que está faltando uma questão, né? Isso significa retificação. Então, essas palavras que aparecem, essas expressões, vêm com essa ideia de acrescentar, mas a princípio elas não são classificadas também como advérbios, não. Tá? Fez tudo? Mas fez tudo? Esse mas indica a situação. É algo que também precisa ser analisado com cuidado no momento em que está sendo falado. E aí vamos partir para a preposição, que é simples em termos de quando a gente olha no conjunto, mas temos alguns detalhes muito importantes que vamos ressaltar aqui. Palavra invariável que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Como assim? Os amigos Cicrano falavam futebol. Entenderam tudo, né? Só que não. Ficou faltando o quê? Vamos pensar um pouco. Você já viu alguém falar assim? Claro que não. Os amigos de Cicrano falavam sobre futebol. Então aqui nós caçamos uma ideia da necessidade de termos essas palavrinhas, que elas ajudam a organizar o raciocínio.
Então é importante que tenhamos as preposições, elas surgiram exatamente para isso. Basicamente são essas palavras aí: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Essas são as preposições básicas, são as preposições que sempre são tratadas como tais. Mas existem as preposições acidentais. É o caso de como, quando é usado na qualidade de, conforme, utilizada na condição de acordo com. Segundo, dando a ideia de conforme, assim como consoante também dando a ideia de conforme. E aí temos também durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, senão e visto, quando tem a mesma situação e você pode substituir pela preposição por. Vamos ver um pouco melhor que também temos as locuções prepositivas. Então, muito calma nessa hora. Aí você tem abaixo de, acima de, acerca de, a fim de, além de, a par de, apesar de, antes de, depois de, ao invés de, diante de, em fase de, em vez de, graças a, junto com, junto de, à custa de frente de, através de, em via de encontro a, em frente de, em frente a, sob pena de, a respeito de e ao encontro de. Então essas aí são as locuções prepositivas que substituem as preposições em determinadas situações. E aí vamos falar um pouco sobre como elas aparecem, a relação dentro de exemplos. Temos aí todas essas frases, vamos ver cada uma delas. Por exemplo, esta canção é de BTS, para quem curte um K-popzinho aí. Esse de dá a ideia de autoria. Estou em casa, esse de dá a ideia de lugar. Viajei durante as férias, esse durante dá a ideia de tempo. A escolha foi por sorteio, esse por dá a ideia de modo, a maneira como aconteceu a escolha. Estou morrendo de fome, esse de dá a ideia de causa. Vou falar sobre gramática, esse sobre dá a ideia de assunto. Estou do para passar, esse para dá a ideia de finalidade, conforme também já vimos lá nos adjuntos adverbiais. Cortou o pão com a faca, esse com dá a ideia de instrumento, porque afinal como você vai cortar alguma coisa, né? Com os dentes aqui não será, pode até ser, mas dependendo, além de não ficar elegante, pode dar problema para vocês. Saí com meus amigos, esse com dá a ideia de companhia. Andei a pé, esse a dá a ideia de meio, ou seja, como você andou. Meu anel é de prata, esse de dá a ideia de matéria, ou seja, do que é feito esse anel. Este celular é o de fulano, esse de dá a ideia de posse, que geralmente é o que vem primeiro para a preposição de. Jogaram contra meu time, esse contra dá a ideia de oposição, que afinal, se é um jogo no geral, você tem pelo menos 2 times jogando contrariamente. Quero um copo de água, esse de dá a ideia de conteúdo, ou seja, o que contém este copo. Comprei essa caneta a R$3, esse a dá a ideia de preço. Vem de Além Paraíba, esse de dá a ideia de origem. Formou-se em engenharia, esse em dá a ideia de especialidade. E por fim, olhe para frente. Para cá, tá? Olha para frente. Esse para dá a ideia de direção. Então aqui nós vimos algumas das relações que as preposições podem nos fornecer no nosso cotidiano. E aí vamos ver alguns casos bem delicados, que são as combinações e as contrações. É bem mais comum do que imaginamos, mas o problema é entender o que está por trás. E é por isso que é importante que analisemos com cuidado esse trecho da matéria de preposição. Por exemplo, vou ao mercado. Geralmente as pessoas falam vou no mercado, que é uma maneira informal de falar.
Só que o ir ao mercado é o que a gramática considera como o mais adequado, porque afinal a preposição a dá a ideia de movimento. O que tem aí quando a gente olha para o ao mercado? Nós vamos destacar esse ao. O que está ali por trás desse ao? Nós temos isso, não se assustem. Temos a preposição a com o artigo definido masculino singular ou artigo definido singular masculino. Ou seja, temos o tipo de artigo que é definido, temos o número singular e temos o gênero masculino. Por quê? Porque mercado é um substantivo e também está no singular e está no masculino. Então, essa questão da concordância, como nós já vimos, também acaba sendo usada nas chamadas combinações. E aí vamos para o outro caso, o vou à escola, que segue a mesma estratégia. Só que aí aparece esse detalhe. Temos o a com esse sinal. Esse sinal é o contrário do sinal de acento agudo. É o sinal que nós chamamos de crase. E a crase nada mais é do que a junção de dois as. Então, nós temos a preposição a com o artigo definido singular feminino a. Então, quando a gente olha para o vou à escola, nós simplesmente juntamos os dois e aí nós temos esse sinal de crase. Então, voltando. Passamos a ter o a porque a escola é um substantivo também singular e feminino. Certo? Então, isso tem que ficar claro para cada um de vocês. O uso dessas combinações e contrações exige que haja também a concordância com o que vem depois. Vamos ver mais uns casos. Desci do ônibus. Esse nós vamos destacar o dum. O que é esse dum? É a junção, a combinação ou contração da preposição de com o artigo indefinido singular masculino um. Poderia ser um numeral, mas não é o caso. Poderia ser de um ônibus qualquer. E aí, lembrando que o ônibus é um substantivo, que também está no masculino e está no singular. Por isso nós utilizamos o um para identificá-lo. E é preciso que haja essa concordância sempre. Tranquilo? Vamos continuar. Guardei as roupas numas gavetas. Obviamente, nós estamos lidando com o numas. Como é que é? O que acontece aqui? Temos a preposição em, que ali fica substituindo pelo n, e o umas, que fica integralmente ali. E aí temos a preposição em com o artigo indefinido, plural feminino, gavetas. E por que está em artigo plural feminino? Porque nós temos gavetas, que é um substantivo, que também está no feminino e está no plural. Então, essa concordância vai nos perseguir até a gente não falar mais português. Enquanto houver português, vocês falarem português, essa concordância vai perseguir todos vocês. Passei pelo campo. E aí nós passamos a analisar esse caso do pelo. Tem nada a ver com o pelo que é produzido pelo corpo. O pelo, nesse caso, é a preposição por com o artigo definido singular masculino o. E aí, por que apareceu o pelo? Porque ninguém passa poro. Simplesmente se escreve pelo. Pelo porque é a maneira que foi encontrada de resgatar uma forma antiga da preposição por, que é a preposição per. E que ninguém fala pero, fala pelo, afinal no português atual. E aí, lembrando que o artigo apareceu para concordar com o campo, que está no masculino e também está no singular. E aí é claro que nós temos pelos, pelas, pelos, por aí vai. Você foi àquele lugar, não me diga qual foi, tá? Não precisa. Lá dá para você. Então você foi àquele lugar, aí novamente aparece a crase aí, né? E o que indica essa crase? Indica a preposição a com esse pronome. Vocês vejam que a gente tinha falado apenas de artigo, agora estamos falando de pronome. Esse pronome é um pronome demonstrativo singular masculino. E por que é singular masculino? Porque o lugar é um substantivo e esse substantivo está também no singular e no masculino. Se for aqueles lugares, e aí teríamos o plural. Certo?
Trabalho nesta loja. Logicamente, vamos ver o nesta. O em, o N vira em, né? Ou seja, indica essa preposição em, e o esta, pronome demonstrativo plural feminino, se referindo à loja, que é um substantivo feminino também. Gosto muito do que me faz bem. Acho que todo mundo gosta, né, gente? Tudo vai passar, tudo vai ficar bem, é o que a gente quer fazer. Aí vamos pensar esse do. Esse do não é um artigo. Ele é o equivalente ao aquilo, como a gente já viu quando a gente trabalhou preposições. Então nós temos ter sempre esse cuidado. Esse de, preposição que juntou com um artigo, com um pronome demonstrativo singular masculino o. E se vocês olharem bem, nós podemos substituir o do por gosto daquilo que me faz bem. Por isso que nós temos essa estrutura aí que está por trás dessa combinação aí. Entreguei a atividade no outro dia. Então esse noutro também é uma junção da preposição em com o pronome indefinido singular masculino outro. E lembro que é outro porque está junto do substantivo dia. Tranquilo? Se ficou claro ou não, vocês podem repetir o vídeo e é claro que sempre que for necessário podemos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então até já que tem mais um videozinho para a gente conversar um pouco. Então, até já!